Oi, pessoal, professor Valdson, mais uma vez aqui com um vídeo para vocês de aula e destinado também a quem tiver interesse em compreender mais história e as características do ensino de história a partir do materialismo histórico dialético e as experiências que a gente tem feito ao longo da carreira docente que já começa lá nos anos 90, já até perdi a conta aqui. Mas hoje eu gostaria de apresentar alguns comentários importantes sobre as relações da obra O Manifesto Comunista com o ensino de história no ensino básico, tendo em vista a correlação do ensino de história com o livro didático brasileiro do ensino fundamental e a nossa proposta de ensino de história relacionando passado e presente e a inserção da disciplina História no cotidiano do adolescente do Fundamental 2. Então vamos à obra, O Manifesto Comunista, que vai ser avaliada na disciplina de Prática de Ensino em História 2, e que é um clássico, assim como a ideologia alemã, que a gente lê no primeiro semestre do curso de História. No segundo semestre a gente lê, estuda o Manifesto Comunista, e isso prossegue até o oitavo semestre, quando a gente estuda a obra do Mésaros e sua relação com a educação. Então, as questões principais que o Manifesto Comunista suscita são relacionadas às categorias que o materialismo histórico permite que a gente analise o livro didático. Então, por exemplo, classe proprietária, burguesia, proletariado, modo de produção, capitalismo, socialismo, são categorias muito importantes que nos ajudam a pensar a construção do conhecimento em história, a construção do livro didático e a análise do cotidiano da criança, do adolescente e também até do próprio adulto do EJA, a partir de uma reflexão sobre as relações entre o vivido e o pensado, quer dizer, a teoria acadêmica, o livro didático e a vida, o universo desse aluno, que são aparentemente universos separados, estanques, mas que nos permitem muitas reflexões. Então, o nosso grande desafio, nosso grande barato também, é fazer sempre uma correlação da teoria acadêmica com o ensino de história no cotidiano escolar. Então é muito importante que a gente não perca de vista como o Manifesto Comunista vai irrigar, vai permitir uma reflexão fecunda sobre o ensino de história lá no Fundamental 2. Então, por exemplo, já no capítulo 1 do Manifesto Comunista, aqui da eBooks Brasil, que eu estou olhando aqui, para download gratuito, os autores Marx e Engels apresentam a diferença entre burgueses e proletários. Então, muitas vezes as pessoas confundem, colocam que burgueses e proletários já estão lá na antiguidade clássica, na antiguidade oriental, e na verdade a gente começa a falar cientificamente, com mais rigor acadêmico, de burgueses e proletários a partir da Revolução Industrial. Antes disso, a gente precisa deixar claro que existe classe, aliás, não existe classe, existe estamento, existem pobres e ricos, existe desigualdade social, porque já existe a propriedade da terra pelo Estado. Então, no caso do Egito Antigo, o faraó, o Estado, era dono das terras. Nesse sentido, já havia desigualdade, já havia escravidão, já havia servidão, mas não é correto a gente falar em burgueses e proletários, nem classe trabalhadora. Então tem que ficar muito claro isso, porque às vezes observa-se que os acadêmicos, sobretudo, confundem, generalizam. E a ideia da generalização é a gente perceber que a opressão de classe já está presente, aliás, a opressão social já está presente na antiguidade oriental, nas relações entre o faraó, a nobreza, com os povos egípcios originários e os escravos. Então a gente relembra muito de uma fonte clássica para entender o Egito Antigo, que é a Bíblia no Antigo Testamento, que já coloca a presença dos hebreus lá no Egito, naquela passagem
em que há alusão que Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, é importante fazer essas correlações. Do ponto de vista do livro didático, a gente coloca que a desigualdade surge, então, a partir do surgimento do Estado com letra maiúscula. Então, quando você estuda o Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas, fenícios, ali a grande sacada que Marx e Engels nos permitem é perceber que, quando surge o Estado, surge a desigualdade social. O Estado com letra maiúscula, o governo, a cobrança de impostos, a imposição de limites territoriais, já servem para oprimir a população e não para garantir o direito de todos. Então ali já está surgindo um ancestral de direito, um ancestral de legislação, porque já temos a escrita, e essas leis, como o código, os códigos mais antigos da Mesopotâmia, os códigos mais antigos que constituem a Bíblia no seu Antigo Testamento, entre outros, já servem para oprimir os pobres, oprimir os despossuídos. Então, a percepção que a gente tem do desenvolvimento da história não é uma percepção de um desenvolvimento triunfante, da civilização, da distribuição de riqueza, como muitas vezes a história escrita pelos liberais do século XIX e os defensores do capitalismo lá depois da crise do socialismo real nos querem fazer acreditar de que houve algum desenvolvimento ascendente e triunfante, que o capitalismo que se vive é o melhor dos mundos. Então, a interpretação de Marx nos permite pensar o contrário, de que o surgimento do Estado vai gerar uma opressão nunca vista antes, porque geralmente quando a gente pensa para a história, paleolítico, neolítico, idade dos metais, e aí eu me recordo muito do Ver Gordon Childe, que é um livro clássico, né, do final dos anos 60, se não me engano, traduzido para o português também, que nos ajuda a pensar a complexidade que foi a pré-história e que as sociedades elas não evoluíram. Aliás, o termo evolução não é um termo adequado para pensar as sociedades humanas, tá? Então, veja bem, essas sociedades pré-históricas, antes da escrita, ao se utilizar o termo pré, me parece que elas são menosprezadas, que elas são consideradas como menos importantes. Aí, lá no Fundamental 2, a gente pode discutir essas categorias, né? E aí mostrar o desenvolvimento da arte pré-histórica como uma forma de complexificar a abordagem dessas sociedades humanas e, dessa maneira, demonstrar que essas sociedades já, embora não tenham escrita, os indivíduos já pensam, já possuem cultura. Então, como é que nós vamos comprovar isso? A partir dos sepultamentos, a partir das pinturas pré-históricas nas cavernas, nas habitações, os sepultamentos que resultam em marcos, que são os dólmens, os menires, as pedras colocadas para marcar que o sepultamento está ali, o sepultamento delicado de crianças, por exemplo, com brinquedos, com miniaturas, tudo isso indica que já há uma concepção sobre alguma vida além da morte, alguma coisa semelhante à alma, entre outros elementos. Então, tudo isso nos ajuda a pensar que a passagem do Paleolítico para o Neolítico não é algo simples e que as comunidades não são marcadas pelo fato de não possuir coisas, mas sim pela sua complexidade organizada em outros padrões. É interessante que o professor pense com a sua turma que essa diferença do Paleolítico e do Neolítico em relação à sociedade capitalista hoje, ela é muito chocante por conta do consumismo que marca a nossa sociedade. Então, quando a gente pega vídeos que estão no YouTube, né, sobre comunidades consideradas paradas no tempo, dos canais Discovery, National Geographic, por exemplo, a gente observa que as pessoas ficam um pouco chocadas quando tem comunidades nômades, caçadores, coletores, ainda hoje na Oceania, na Ásia, no interior da África, e que essas comunidades ainda hoje elas querem permanecer dessa maneira. E eu lembro que ministrando aulas nos anos
90, começo de 2000, ainda na época do videocassete, né? Os alunos percebiam muito assim a análise deles, dessas comunidades, era pelo fato de não terem. Então, não tem energia, não tem determinada tecnologia, como a televisão, etc, etc. Então, o grande desafio para o professor é mostrar que essas comunidades encontram significado, encontram realização ao produzirem a sua vida e reproduzirem a sua vida da maneira como estão. E isso coloca em xeque o consenso criado pela sociedade capitalista que, através da indústria cultural, né, e hoje com a internet, divulga constantemente a necessidade de consumo. Então vejam que a leitura de ideologia alemã, a leitura do Manifesto Comunista, nos mostra que o livro didático pode ser repensado e as categorias que aparecem lá no Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, permitem uma releitura da história a contrapelo, como dizia Walter Benjamin, né? Para que a gente escape desses consensos básicos do ensino fundamental, que muitas vezes é confundido com simplificação, e a gente não pode simplificar, a gente tem que problematizar e incitar o aluno a uma reflexão original. Aí, nesse sentido, o Manifesto Comunista, ele nos ajuda a pensar o desenvolvimento da opressão, o desenvolvimento da desigualdade social, a partir do momento em que se observa o desenvolvimento do Estado, com letra maiúscula, que significa o governo, consequentemente dos exércitos, dos grupos militares e o surgimento da propriedade privada já em Grécia e Roma. Então, quando a gente tem outro modo de produção que vai ser o modo de produção escravista. A gente está tratando aqui, nesse primeiro momento, do modo de produção asiático, que inclui Egito, Mesopotâmia, Pérsia, hebreus, fenícios, no Oriente Médio. Tá? Então vejam que, a partir de uma reflexão original, nós fazemos pontes, estabelecemos conexões entre o livro acadêmico e o livro didático. E é claro que o professor, conforme ele vai tendo leituras, dominando essas narrativas do livro didático, analisando a legislação da BNCC, ele vai propondo novas abordagens, novos objetivos e, consequentemente, vai reformulando suas próprias concepções sobre avaliação. Tá? Então, é importante inserir o tempo presente, a região, o espaço geográfico, o tempo presente dessa faixa etária que nós vamos atender, que é o público adolescente. E aí, o professor deve inserir na sua prática cotidiana essas reflexões de modo que o aluno sempre vai cobrar ou vai trazer uma ideia referente a essa metodologia que já foi desenvolvida. Eu havia anotado aqui a necessidade de inserir uma música ao ensinar pré-história. E me lembrei muito de Homem Primata, do Titãs. Né? E lá em Homem Primata, vocês procurem ouvir, analisar a letra, vocês vão reparar a reflexão que eles fazem sobre o tempo de hoje, o século XX, que no caso deles era os anos 80, né? Final dos anos 80, e a pré-história. Quer dizer, o homem primata vive o capitalismo selvagem. E aí ele vai mostrar essa diferença, essa dinâmica entre o ir e vir na história com humor, analisando as categorias que geram uma certa sensação de conforto ao nos remeter a esse passado do dito homem primata, entre aspas. Então esse é um exemplo para que a gente se habitue a buscar, por exemplo, na música brasileira e também nas letras em inglês traduzidas, né? Como é que nós vamos gerar reflexões para o nosso aluno do ensino fundamental de história, tendo em vista que nós temos um grande desafio, que é a preparação para o Enem no ensino médio. Eu agradeço essa oportunidade e destino esse vídeo aos alunos da disciplina de prática de ensino em História 2, que estão lendo a ideologia alemã e o Manifesto Comunista novamente, eu creio, e a todos os que têm interesse na aprendizagem de História. Na sequência, eu vou postar novos vídeos sobre essa obra, o Manifesto Comunista, apresentando mais conclusões e interseções com o livro didático. Era isso. Muito obrigado, valeu pela atenção.